Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos de volta. O file, né? O arquivo 18 a 20, capítulo 4, beleza do Gita. Nós vimos lá a introdução da natureza do karma, da ação, né? Discutida, que é uma discussão profunda, né? Extraída dos Upanishads, a essência dos Upanishads, né? Contidas nesses poucos versos, né? 18 até o verso 24, né? Esse verso, eles são versos chaves, né? Em que Krishna fala sobre o Atma, Anatma, Viveka, né? A discriminação entre o Ahamkara e a consciência, a diferença entre o meu eu superior e o meu eu inferior, né? O meu eu superior é chamado de ser, e o eu inferior é chamado de anátema, ou não ser, ou ser aparente, ou, em outras palavras, o ego, ahamkara, né? O eu superior foi falado muito no capítulo 2, quando o Krishna Guru apresentou o Yan Yoga. Alguns versos foram muito profundos, né? Foram versos Upanishadics, né? Então, ele apontou em algum dos versos que a natureza do Atma é a consciência. Aqui, Krishna está destacando, enfatizando que a natureza desta consciência é a carta, livre da ação, né? Não executa nenhuma ação, mas ela permanece apenas como um princípio testemunha. Este princípio testemunha é a minha natureza superior. Portanto, todos nós somos feitos de matéria e espírito, né? Matéria barra energia e espírito. O espírito é minha real essência, minha real natureza. E o ahamkara, ou a minha natureza inferior, é simplesmente um instrumento que me permite experimentar a dualidade, os objetos aparentes do mithya aparente, né? Então, eu opero no mundo através do meu ahamkara aparente e assim eu experimento o mundo aparente. De acordo com as escrituras, a mente por si só é inerte, mas pode tornar-se sensível, abençoada pelo eu superior. Assim como o filamento da lâmpada, nós vimos essa analogia, que é muito bonita, né? O filamento da lâmpada se torna luminoso, né, quando abençoado pela eletricidade. Então, aqui nós temos que, de novo, abrir um parênteses para falar sobre essa história da mente. Quando ele diz que a mente por si é inerte, nós nos referimos, né, mais tecnicamente ao corpo sutil, né? O corpo sutil é o aparato refletor. O aparato refletor é feito de energias, e essas energias, elas são muito condicionadas por uma proporção altíssima de sattva guna, porque o corpo sutil, ele é composto através do elemento sattva, de todos os elementos sutis. Então, nós temos o corpo sutil, que é muito constituído por sattva guna, mas ainda assim, sattva guna não é um ser senciente. Sattva guna é energia extremamente sutil, responsável pelo conhecimento, né? Pela compreensão, pela clareza mental, né? Pela criatividade, etc, etc. Né? Mas este aparato refletor, configurado por muito sattva guna, em composição com um pouco de rajas e tamas, ele ainda assim é inerte por natureza, o refletor é inerte. Mas, de acordo com as escrituras, o aparato refletor é inerte, mas ele se torna senciente através de um fenômeno que ocorre neste aparato inerte, que é o corpo sutil. Ele produz o quê? Ele produz uma reflexão, um reflexo, né,
que é o Ahamkara. Tá? Então, este Ahamkara é uma mistura de quê? Ele é a mistura da consciência e a mistura da matéria. Como é que o Ahamkara surge? Ele surge através de um reflexo que ocorre no corpo sutil. O corpo sutil é a matéria. E o Ahamkara, ele é a matéria ou ele é consciência? Aí vai depender do senso de identificação do indivíduo. Se ele se identifica com o corpo sutil, ele vai achar que ele é o corpo-mente. Se ele se identifica na consciência como consciência, ele simplesmente se identifica com a luz da consciência, né, que permanece a mesma antes de refletir ou brilhar no corpo sutil e após produzir o reflexo do Ahamkara. Então, o Ahamkara, ele é, que é a mente, muitas vezes, às vezes eu gosto de definir o Ahamkara como intelectus do Yanni, né? O intelecto do conhecimento. Então, esse Ahamkara, ele é uma mistura de ambos, a natureza substancial, que é a identificação com o aparato refletor, né? O corpo sutil, ancorado no corpo físico, e a minha natureza superior, que é a consciência, que produz a minha consciência. A consciência humana é consciência porque a sua essência é feita daquela consciência original, a consciência de Brahman. A natureza de Brahman é a consciência, a existência, né, de tudo. Então, nas escrituras, a mente por si, o corpo sutil é inerte, mas ele produz o Ahamkara através da consciência que abençoa este corpo sutil, produzindo um brilho. Esse brilho é Aham, eu sou. Esse Aham, ele existe em todos os seres humanos, né? Ou, de repente, não humanos, seres inteligentes que experimentam este reflexo, né? Que eu sou, eu existo, e eu sou que eu existo. Então, este Aham ocorre em todos os seres inteligentes, né? É uma bênção que vem da consciência original, que produz este reflexo de consciência, que produz o Aham, e ele se torna Ahamkara quando ele se identifica com o complexo corpo-mente. E ele se torna Aham Brahmasmi quando ele se identifica com a sua natureza superior, né? Então, a minha senciência, né? A minha consciência humana é a consciência de Brahman. Eu fui abençoado, todos os seres vivos são abençoados pela consciência que produz esta capacidade de experimentar os nossos meio ambientes, né? Porque não todos os seres vivos experimentam este eu sou e eu sei que eu sou, eu existo e eu sei que eu existo, mas ainda assim eles são seres sencientes porque eles experimentam os seus meios ambientes, né? Então, é mais ou menos como a analogia da a lâmpada, o filamento e a energia elétrica, né? A lâmpada se refere ao corpo físico, o filamento, o corpo sutil, e a eletricidade é a consciência. A eletricidade passa pela lâmpada, penetra o corpo sutil da lâmpada e produz esta iluminação, né? E ela foi abençoada pela eletricidade e agora cabe a esta lâmpada se identificar com o filamento ou com o aspecto externo da lâmpada ou com a eletricidade, né? Cabe a cada um de nós nos identificarmos de algum modo. Porque, como eu digo muito frequentemente, este eu sou e eu existo, inevitavelmente, ele busca uma definição de si. É intrínseco neste fenômeno chamado Aham, mind. A mente inteligente, imediatamente, ela não fica feliz com a ideia de que eu existo, eu sou. Ela quer se definir. E este processo de definição, este impulso de definição, que já é tendenciosa, né? Ela acaba estabelecendo esta identidade na lâmpada, né? Esta identidade no corpo-mente. Então, este filamento da lâmpada não brilha por si, ela brilha devido à consciência, devido à eletricidade. Esta consciência, este Aham, é, agora sim, uma publicidade, como Nisargadatta Maharaj costumava dizer. Este Aham é uma publicidade do Eterno, nas palavras do Nisargadatta Maharaj. You understand?
Então, eu brilho com este aham, com eu sou, eu existo, né? Que é uma publicidade. Quando eu brilho com eu sou, o aham, o que ocorre? Quando o aham surge, imediatamente ocorre o quê? Junto com isso, independentemente dessa tendência de procurar esta identificação de si, né? Quando o aham surge, o idam surge. Quando eu existo surge, imediatamente o mundo surge, porque eu existo em relação ao mundo. Eu sou e o mundo está aí. Eu existo e eu existo em relação ao mundo, porque eu me relaciono com o mundo. Então, o aham surge, o idam surge, né? E aí, o que ocorre? Que eu me torno extrovertido, né? Eu me torno extrovertido versus o idam. E com muito tempo, muitos nascimentos e muito processo de maturidade e de purificação, este aham, ele começa a renunciar a essa tendência, ao controlar, ou regular essa tendência extrovertida, né? E parte para o idam, porque o idam é lindo, maravilhoso e parece ser uma fonte de resolução, de prazer, de felicidade, né? E ele começa a buscar a natureza deste aham. Em vez do aham, ele nasceu e imediatamente ele quer, né, um matrimônio com o idam. É assim que todos nós ficamos presos no samsara. A gente nasce, no momento que nós temos um eguinho, imediatamente a gente assina um contrato com o idam e a gente fica... E depois não consegue mais o divórcio, né? O divórcio se torna difícil, porque o samsara nos amarra, né, como nós sabemos, né? Então, todos nós somos essa eletricidade, essa consciência, né? E ela brilha no corpo sutil. A natureza do corpo sutil é muito satívica e, inevitavelmente, ela produz este brilho. Eu escrevi um satsang no nosso Vedanta Brasil Facebook, página sobre isso, uns 2 dias atrás. Quando a mente é abençoada, a mente é sempre abençoada. Aqui diz, quando a mente é abençoada, ela é permeada. Então, o modo que eu coloco tudo isso é que a mente é sempre permeada, pervadida e abençoada pela consciência, né? A mente significando o corpo sutil, né? Então, este corpo sutil, ele inevitavelmente produz este reflexo, eu sou, aham, né? Este aham, né, fica preso no idam. Depois ele começa a tentar compreender que o idam não é uma fonte segura, genuína de felicidade. Aí ele ouve dizer que a fonte de felicidade é o que existe na natureza do aham. Ele se volta para o aham, como o verso anterior dizia, né? O sábio é aquele que se volta para a sua natureza superior. Aí ele descobre o Atman, né? A sua natureza Atma Tattva, né? A mente se torna uma mente brilhante, senciente e sábia, né? Mas se ele não obtiver esse conhecimento, ele se torna simplesmente o ahamkara, o ego, né? Que é totalmente identificada com este aparato corpo-mente, totalmente identificada com o mesmo, em outras palavras, com o sentimento de que eu sou o fazedor e eu experimentador de tudo, o desfrutador dos resultados. Você compreende tudo isso, né, Mauro? E muito mais, né, Mauro? Vamos compreendendo, né? Aos poucos a gente vai lá. Você está melhor? Sim, obrigado. Good. Portanto, esta mente é uma mente do amante do arrancar, é uma mente limitada e finita. Esta mente está vivificada pela consciência. Consciência infinita, a mente, o aham, né? Ele se define segundo as suas características e qualidades e atributos, e ele naturalmente é finito, é limitado. Então, ele se torna um limitado e finito fazedor, desfrutador. Este é o eu inferior, chamado de ego. Krishna quer dizer que este arrancar, este ego, ele
tem que realizar ação porque a natureza do Jiva-Atma, ele foi desenhado para responder aos estímulos que vêm do campo das interações. O Jiva-Atma não foi produzido, criado para ficar quieto, senão ele não teria nem perna nem braços, né? Para andar por aí. Ah, não, eu nasci para não agir, então tudo bem. Então você deveria ter nascido como uma árvore que não se move, né? Ou quase que não se move, né? Não, ele não foi criado para ser inanimado, né? Firme, inerte, parado, né? O Ahankara foi produzido, foi criado para interagir com o campo, né? Exaurir o seu karma, né? Purificar as suas vasanas, né? De acordo com as leis que regem samsara, as leis éticas, morais, psicológicas que regem a experiência humana. O Ahankara, o ego, deve inevitavelmente produzir ações e essas ações inevitavelmente irão frutificar como punya em papa. Portanto, o Ahankara, inevitavelmente, ele é sempre permeado e abençoado pela consciência. Lembre-se disso, o Ahankara, ele, em sua natureza, ele é, como é que se diz? Ele é banhado, né? Na consciência, ele é permeado, ele está lá banhado, né? Na consciência, sempre abençoado, porque a consciência, quando entra em contato com o corpo sutil, ela não resiste, ela tem esse fascínio pelo corpo sutil e ela é um pouco vaidosa. A consciência, quando permeia o corpo sutil, ela brilha. Ah, olha eu aqui, aham, 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 aham. Né? Então, lembre-se que você, a sua natureza, é aquele aspecto jamais não presente, aquilo que está sempre presente, vivificando a sua experiência humana. Né? Este Ahankara esgota uma parte do Punya Papa em cada nascimento. Então, nós temos nascimentos, nós nascemos para dar continuidade a esse processo de exercício de livre-arbítrio, né? Processando os meus desejos e aversões, as minhas vasanas, né? E neste processo eu vou esgotando punya em papa, né? Há quem diga que entre dois nascimentos eu esgoto alguns punya em papas, e algumas dessas locas consideradas celestiais, quando eu tenho muito punya, então eu preciso esgotar um pouco deste punya para poder voltar nesta dimensão física, porque eu estou com muito punya e essa dimensão física, ela não permite que eu entre, né, com o corpo causal condicionado por muito punya. Então, inevitavelmente, eu tenho que ir para uma loca para poder dançar e cantar com os anjos e com os deuses, aleluia, ale isso, ale aquilo, né? Então, eu vou ter essas experiências celestiais, né? Então, este Ahankara volta por conta do seu punya papa, das suas vasanas, né? Que ainda precisam ser refinadas, processadas, né? Exauridas, né? Então, a gente volta e a gente vai continuar colhendo aqueles karmas que ainda não manifestaram, e eles se manifestam sempre como punya papa. E como nós sabemos, aqui eu fiz uma edição, invariavelmente, esses punyas papa sempre permanecem inesgotáveis. Por quê? A gente continua esgotando punya papa, colhendo os frutos de todas as nossas ações desta vida e de vidas passadas, até o último momento. Ah, não, mas agora eu estou no processo de morte, já há 5 anos, e eu parei de fazer ações. Será que você parou realmente? Né? Ações podem ser feitas mesmo que você esteja paralisado da cintura para baixo, né? Você pode fazer ações verbais, ações mentais, pode até dar uns tapas na enfermeira quando ela chega, né? Então, as ações, elas continuam até o nosso último respiro, né? Aí o cara, bom, ele deixa o corpo, apesar de toda a resistência. Aí o que Shora vai fazer com todos aqueles punha-papas que permaneceram inesgotados, né? Então, invariavelmente, muitos desses punha-papas, eles não são
totalmente esgotáveis dentro de uma encarnação, dentro de um nascimento. Aí a gente tem que voltar para o caso do Yanni. E o Yanni, mas que papo é esse que o Yanni esgota os karmas? De modo que ele não precisa voltar para exaurir mais esses frutos, esses punya papa. Ele não volta, não volta. Ah, não volta. Por que ele não volta? Se todo mundo tem papa e punya para esgotar, porque o Yanni ele continua agindo até o último respiro, igualmente como os sansaris. Então, por que que o Yanni ele não precisa voltar para exaurir punya papa, porque ele exauriu o punya papa no seu último nascimento? Quem é que pode responder isso para mim? Professor, pode ser porque ele conseguiu entender, pelo conhecimento, que ele não é o fazedor e ele não se identifica mais com nenhuma experiência. Então, aquilo que está sendo feito é como se não gerasse karma, alguma coisa assim, seria? Exatamente. A resposta é 100% correta, né? O autoconhecimento, ele impacta o ahamkara, que é o cara que se sente, eu sou o fazedor e desfrutador, e eu quero o que eu quero, do modo que eu quero, quando eu quero. Então, aquilo vai se dissolvendo. Aí as ações do Yanni continuam, mas sem aquela carga de identificação egóica como o fazedor e o desfrutador dos resultados, né? Então, o que ocorre com o Yanni? Quando o Yana ocorre, esta identificação com o ego, ela vai se dissolvendo, vai se dissolvendo, vai dissolvendo. Aí, gradualmente, o Yanni começa a interagir com o campo sem colocar mais agami karmas na sua conta kármica. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele já não está produzindo mais karma, não está produzindo mais agami, porque o que produz é a identificação com as ações, como o fazedor das ações e do desfrutador. Então, agora eu já não estou mais trabalhando para a Maia, eu já não estou trabalhando para Ishwara sustentar isso, né? Ishwara, ele fica, às vezes, aborrecido, porque Ishwara gosta de, né, manter a gente preso no samsara, porque é um parque de diversão para Maya Ishwara, né? Parece, né? Às vezes um pouco cruel, né? Mas o Yanni, ele simplesmente fala, ó, eu me aposentei. Mas como assim, cara? Você se aposentou? Não, eu não vou mais produzir punha papa no sistema, tá? Vocês não contem mais com os meus karmas. Eu não vou produzir mais desejos e aversões no seu sistema macrocósmico, tá? E eu estou saindo daqui. Mas como você está saindo daqui? Nós temos ainda, né, um monte de punha papa que ainda deve frutificar e você não vai ter tempo. A gente vai destruir você em um ano e você vai ter que voltar de novo. Ele fala, tudo bem, se eu tiver que voltar, eu vou voltar tão sábio que aí eu vou parar de contribuir para esse sistema ignorante na idade de 7 anos, ou 17 anos, né? Aí eu me liberto na próxima vez. Mas o que ocorre? O Yanni está fazendo ações sem esse sentimento de que eu sou fazedor, desfrutador, e aí, né, o processo, o sistema está esgotando os agames passados, produzindo parábadas, né? Então, o Yanni não produz agami karmas, indiretamente ele não está aumentando a sua carga de sanchita karmas, e ele está simplesmente experimentando os parábada karmas. Mas será que o Yanni experimenta realmente os parábada karmas? O que você acha, Marcelo? Não. O complexo corpo-mente vai esgotar o prarabdha karma, mas ele não tem essa identificação, Então, entendeu? Então ele mesmo não experimenta. exatamente. Por quê? Porque o ahamkara, como você já sabe, já colocou isso anteriormente, ele é feito de dois aspectos da personalidade humana, né? É o fazedor e o desfrutador, o experimentador, né? Então, quando você faz o ego, ele é representado como o fazedor. Quando você recebe o ego, é experimentado como o recebedor. Então, como recebedor, né, desfrutador, o experimentador dos resultados dos meus karmas, né, se eu tiver investido e identificado com o meu bhokta, né, eu vou querer que as coisas sejam conforme eu quero, porque eu quero, etc, etc. Então, eu vou sofrer
a problemática do ego, neste caso, não como fazedor, mas como experimentador. Então, nós temos dois aspectos da nossa personalidade Ahankara, né? Então, o Jnani, ele não produz mais Agami Karma, então, ele vai, sim, passar pelo processo de frutificação dos Sanchita Karmas que estão no seu sistema kármico, que não foram evaporados completamente, mas é como se tivessem sido neutralizados. Por quê? Quando eles pingam, eles caem, frutificam, né? Cai da árvore e frutificam, o Jnani jamais diz, eu sou o experimentador deste Parabhada Karma, entendeu? Porque ele se desidentifica tanto como fazedor, quanto como o experimentador, o desfrutador. Ele vê inação na ação, quando o Prarabdha Karma acontece. Ele permanece na inação, ele está vendo a inação na ação. É. Ele está identificado com a inação, né? Ele Ele sabe está que a ação identificado. está com... A ação é o Prarabdha ocorrendo, e ele está centrado na inação. Está identificado na consciência como a consciência que é livre da ação e da experiência. Ação e experiência, exatamente, desse ângulo é correto. Ok. No momento da morte do Ahankara, o Ahankara, ele, né, o corpo sutil, para ser mais preciso nessa linguagem, aqui está dizendo, no momento da morte é esse Ahankara que deixa o corpo. Então, de novo, a gente precisaria de compreender bem o que é o Ahankara. O Ahankara é o reflexo da consciência, né? É a consciência refletida, né? Essa consciência refletida, ela vai abandonar o corpo físico. E essa consciência refletida, muito embora ela não seja somente o aparato refletor, ela existe dentro do âmbito do espelho, porque a gente não pode separar a imagem no espelho do espelho. Então, nós temos o corpo sutil que produz este reflexo da consciência, que é o Ahankara, que é a consciência individual, que é a alma individual, né? Configurada por suas vasanas. Na morte do corpo físico, é este eu sou, esta alma individual, este Ahankara, ele deixa o corpo porque ela é parte integrante de um corpo sutil que permeia e pervade o corpo físico, vivificando esse corpo físico. Agora, por qualquer motivo que seja, sempre kármico, o corpo físico ele já não tem as condições anatômicas, fisiológicas, para sustentar este Ahankara, né? Este reflexo da consciência. A gente pensa, não, o corpo sutil ele foi abandonado pelo corpo, o corpo físico foi abandonado pelo corpo sutil. Não, o corpo físico ele precisa estar em boas condições, né, para receber o corpo sutil. O corpo sutil ele penetra esse corpo físico, ele produz o Ahankara, né? E aí, quando o corpo físico começa a ficar muito velho e muito doente, né, o corpo sutil quer sair fora dali, né? Mas aí o corpo sutil não está sozinho. O corpo sutil fala assim, neste corpo velho, cheio de problema, eu não fico mais. Aí o Ahankara, que é o ego, ele ficou tão apegado com o corpo físico que ele não quer largar o osso, né? O corpo físico já virou uma coisa, né, deplorável, velha, né, cheia de ruga, cheia de doença, cheia de doideira, né? Mas ele não quer deixar o corpo, né? Mas é este corpo sutil que depois convence ao Ahankara de você tem que deixar esse corpo junto comigo, porque eu não posso separar você, que é uma imagem dentro de mim. O espelho jamais consegue separar a imagem dele mesmo. Você tem que deixar esse corpo físico. Aí o Ahankara não quer deixar. Aí o que o corpo sutil faz? Dá uma paulada na cabeça do Ahankara, cabeça sutil, né? E o Ahankara vai em coma.
Aí o Ahamkara foi em coma, aí o corpo sutil fala assim, agora eu sei como tirar você desse corpo físico. Quando você acordar, você vai ver que você não está mais neste corpo físico, né? Porque o Ahamkara, ele se apega a tudo, né? A gente se apega a tudo, né? A gente se apega a tudo que é bom, que tudo que é ruim, desde que seja meu, né? Então, o eu superior, que é pura consciência, não pode deixar o corpo. Ah, então por quê? Então, que história é essa? Eu pensava que fosse a consciência que estivesse abençoando o meu corpo físico, o meu Ahamkara. Sim, a consciência abençoa o corpo sutil e, indiretamente, ela abençoa o corpo físico, porque o organismo, corpo-mente, é um organismo integrado, mas a consciência, ela jamais pode entrar no corpo físico e deixar o corpo físico. Ela passa aquilo, né? Aquela função para o corpo sutil, né? A consciência, o eu superior, eu não posso nem entrar e deixar o corpo físico. Por quê? Porque eu sou a consciência toda pervadida. Não tem lugar onde eu não esteja. Como é que eu vou entrar e sair? É como fosse dizer assim, o espaço, ele é sutil, ele é todo pervasivo em Mitya, né? E esse espaço, ele se move daqui para lá, ele vai procurando situações na qual ele possa acomodar objetos. Não, o espaço, ele não se move. O ar se move. O espaço não se move, a consciência não se move, a consciência não pode entrar nem sair. A consciência está sempre pervadindo o corpo físico. Mas aí tem um corpo sutil que cai fora do corpo físico. Aí o que acontece com a consciência? A consciência para de pervadir o corpo físico? Não. A consciência continua pervadindo o corpo físico e, neste processo inteligente, ela produz o processo de putrefação do corpo físico, que é a recolher os elementos de volta para as suas bases, seja queimando o corpo, seja colocando debaixo da terra, jogando no mar, jogando no rio, né? Então, nada se perde, tudo simplesmente volta, né, para a fonte de tudo, né? Tudo é simplesmente reciclado. Assim, o eu superior, a consciência, chamada também de Atma, não produz karma, ela é livre de ação e ela é livre de punya papa, ela não viaja porque ela é toda pervasiva. E aqui, de novo, nós temos esse apontamento, um pouco perturbante para alguns, é que ela é livre de punya papa. A gente tem que cancelar isso das escrituras. Esta consciência que eu quero realizar é livre de punya papas. Eu queria que ela fosse livre de papas, mas que ela fosse, né, banhada em punha, porque eu quero realizar Brahman para eu ter essas experiências orgásmicas transcendentais. Essa é a fantasia que rola por aí no mundo, nesses círculos espirituais mais infantis. Portanto, ela não é capaz de viajar, ela não é capaz de desfrutar Unipapa, mas o meu eu inferior, ele não somente é capaz de agir, como também de viajar. Quando o Ahamkara deixa o corpo, este se torna um corpo morto. Então, o meu corpo sutil, meu Ahamkara, né? Meu reflexo, a minha alma individual, ela deixa o corpo físico, sim. Então, ela viaja? Sim, ela viaja. Mas não sabe exatamente como ela consegue viajar, porque, como eu falei anteriormente, ela se agarra e se apega a tudo, este Ahamkara, e ela não quer deixar o corpo físico velho, né? Mas, ainda assim, né, uma força superior consegue extrair, né, este Ahamkara do corpo físico em processo de morte, depois de muita resistência. A consciência, como nós sabemos, não pode abençoar o corpo físico diretamente, ela precisa do corpo sutil, do mesmo modo que a eletricidade
ela requer o filamento, sem o qual ela não produz a iluminação. Ok. Mesmo no período do processo de morte, mesmo que o Atma, sabendo que ele continua a permear o corpo físico em decomposição, o corpo perde a sua senciência porque o corpo sutil caiu fora dali. O Ahamkara abandonou o corpo sutil, né? Este Ahamkara, ele abandona o corpo sutil conscientemente ou inconscientemente, quase que, né, na maioria dos casos, totalmente inconscientemente, ele é extraído através de uma das energias, um dos pranas que servem para expelir coisas que não são naturais ao corpo físico. Toda vez que a gente tem um processo, né, a gente ingere, ou alguma coisa entra, né, ou até mesmo uma pequena inflamação na pele, o corpo físico ele possui essa inteligência através de um dos pranas, uma dessas inteligentes desenhados para determinadas funções, as funções fisiológicas autônomas. Então, este prana ele é capaz de expelir materiais ou substâncias indesejáveis, não naturais ao corpo físico, e é a mesma energia que expele o corpo sutil do corpo físico. Tá? Eu esqueci o nome sânscrito deste prana, desta energia. Expele tudo, inclusive o corpo sutil do corpo físico. Ok. Mas o que ocorre? Agora que eu deixei aquele corpo velho, né? Eu quero dar um tempo, eu quero dar uma descansada, mas aí eu estou cheio, né, de desejos e aversões, gritando, né, gritando por continuação. Não, eu quero experimentar, eu amo a dualidade, eu preciso da dualidade. Então, fica lá enchendo o saco de Ishvara, né? Ishvara fala, dá um tempo, cara. Fica tranquilo, esgota um pouco do seu Punya Papa aqui, né? E daqui a pouco eu te mando lá para baixo de novo, né? Aí o Ahamkara insiste tanto, né, que aí Ishvara produz um novo instrumento de experiência para que ele possa continuar o processo de processamento de vasanas, o esgotamento de Punya Papa. E neste processo, né, ele tem uma nova vida, e durante esse processo, o que é mais trágico é que no processo de esgotamento deste Punya Papa, ele acaba adquirindo mais Punya Papa. Tá? Porque ele vai lá, ele quer esgotar, não, eu preciso, né, de resolver essas coisas, tantas coisas não foram bem resolvidas ainda na minha vida. Então, eu tenho muitas encrencas para resolver, mas no processo de resolver encrencas, eu vou contraindo mais encrencas, em outras palavras, né? Mais Punya Papa, mais karmas, conflito em karmas, na medida que eu vou resolvendo alguns karmas. Então, assim, o ciclo de nascimentos se torna quase que eterno. Ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo do samsara continua para o Ahamkara. Então, o Ahamkara ele poderia e deveria se tranquilizar, como ocorre na Índia, né? Onde as pessoas elas compreendem que a alma individual é eterna, que a morte não é o fim da alma individual, né? Ela recebe um novo ciclo, né? Um novo nascimento, um novo instrumento, de acordo com os seus Punya Papas, né? Então, o corpo sutil ele vive quase que eternamente. Por que quase que eternamente? Porque, embora ele seja sem início, ele existe além da temporalidade, ele pode chegar ao fim. E o único modo de chegar ao fim deste ciclo quase que eterno de nascimentos, vidas, envelhecimentos, e mortes e renascimentos, vidas, o único modo de chegar colocar um fim a esse ciclo quase que eterno, seria o qual? Quem que pode me responder?
Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento. E por quê? E como? Qual é a dinâmica? Qual é o mecanismo que coloca fim a este autoconhecimento? A este fim desses ciclos quase que eternos de nascimentos, vidas, mortes e mais nascimento. Qual é o dinamismo, qual é o mecanismo que coloca fim a este ciclo denominado a samsara, né? Mecanismo. Bom, tem, pelos estudos das escrituras, né? Você atinge o autoconhecimento, né? E compreende, finalmente, que você não é mais o agente experienciador, né? E, não sei, acho que seria talvez as escrituras. Não, é isso mesmo. Você está falando a resposta correta, vou colocar em outras palavras, né? Qual é o gatilho que coloca fim a este ciclo quase que eterno de nascimentos, vidas, mortes e renascimentos? É o quê? É maturidade, é chegar a um ponto que eu assim, cansei, não quero mais, né? Cansei de reencarnar, não preciso mais. Eu quero simplesmente, né, renunciar à minha existência como rio aparente e me dissolver no oceano de Brahman. Então, é uma renúncia realmente aos meus desejos, né, que não pode ser forçado por mais. Então, a pessoa morre querendo mais, ela volta para ver mais experiências, né? Então, o mecanismo que coloca fim ao samsara, esse processo quase que eterno, é o autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento vai produzir uma despaixão, né? Uma positiva indiferença, como nós vimos na aula de ontem, né? Na qual o indivíduo fala assim, chega, cansei, não preciso mais, né? Já passei por aqui diversas vezes, né? Compreendi que essa é uma escola, mas o propósito de uma escola é nos propiciar o quê? Sabedoria, conhecimento. O propósito da escola não é nos amarrar de modo que a gente nunca deixe a escola, a gente entra na escola e a gente precisa saber sair da escola. A gente sai quando a gente é graduado através do autoconhecimento. Esse ciclo é quase que infinito. Parece que não existe meio de parar esse ciclo do arrancar. O arrancar é motivado por seus desejos e aversões, né? E tudo isso devido à identificação com o fazedor e o desfrutador. E o que o Krishna Guru está nos dizendo, que somente através do autoconhecimento e o reconhecimento e a reivindicação do meu eu superior, né, eu vou colocar fim neste samsara chakra, esse ciclo quase que eterno de novo e de novo e de novo e de novo, porque as minhas ações são egóicas, as minhas ações elas são do ahamkara, do ego, que acredita que eu sou o fazedor e o desfrutador, e ignora. Ele não possui a compreensão nem mesmo de Ishvara e muito menos de sua natureza em Brahman. No momento em que esta mudança ocorre, a mudança é a morte, né? O ahamkara perde o combustível, assim por dizer. É como uma bicicleta que parou de pedalar. Então, quando a gente para de pedalar uma bicicleta, ela continua em algum movimento ainda, né? Mas como a gente parou de agir, de colocar a ação do pedalar, ela vai parar. Quando você para de pedalar a bicicleta, o que acontece? Ela perdeu o impulso inicial. Ela corre mais um pouco até que ela pare. Da mesma forma, no caso de um Yanni, agora a gente tem uma outra explicação para a situação do Yanni. Da mesma forma, no caso de um Yanni, ele pedalou, 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 pedalou a vida inteira como o Ahamkara. E este pedalar, pedalar como o ego, como o Ahamkara, né, permeado, né, por esta ignorância, essa identidade como o fazedor e desfrutador, eu faço porque eu quero desfrutar os resultados das minhas ações, né, ela vai produzir esse movimento kármico eterno. Eu estou pedalando, 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 pedalando.
Aí vem o Vedanta, vem o autoconhecimento, e aí o indivíduo ele reconhece a sua real natureza livre da ação. Aí o que ele faz? Ele continua vivendo, porque não cabe a ele dizer agora chega. Shvara vai dizer para cada um de nós quando é que basta, quando é que chega. Então é como se ele tivesse parado de pedalar, porque ele já não está nutrindo o sistema com mais ações permeadas com o senso de identificação eu, o karta, eu, o bhokta. Então, ele para de pedalar, e na medida que ele para de pedalar, esse sistema kármico começa a definhar, e quando ele vê, ele está livre do samsara. É como se ele não tivesse mais o combustível vem dos desejos e aversões do ego. Ele permanece em sua natureza prática funcional, mas sem combustível. E o combustível que vincula os desejos, as vássanas, desejos de medo, essa mudança, né, da característica do eu, ahamkara, que antes era um ahamkara ignorante, agora é um ahamkara sábio, né? É como que uma identificação transferida do meu eu inferior para o meu superior. Isto é chamado de jnana, isto é chamado de autoconhecimento, isto é chamado de sabedoria que liberta. Ok. Então, a gente fica por aqui. Alguém tem alguma questão? Alguma reclamação? O Felipe Costa, ele fez uma questão aqui no chat. Você faz aí Ok. pessoalmente, filho? Diga, Felipe. Ah, não, ele não tem áudio. Ele... Ah, eu posso ler, então, peraí. Aqui. O objetivo de Ishvara não seria manter todos aqui, porque se todos resolvem não querer mais, o mundo material se acabaria. O esquecimento não teria esse papel. Você vira para fazer sempre mais karmas. Acho que não temos opção. O sistema joga todos aqui. O objetivo não é sair, senão acabaria. O sistema já foi criado para manter a dinâmica material. Sim, você jamais pode imaginar que todos vão, né, sair deste ciclo samsárico, né? Toda essa ideia de que vai existir um shift planetário e nós vamos entrar numa frequência vibratória que todo mundo vai, iluminar, todo mundo vai se autorrealizar, né? Isso aí é fantasia, New Age, né? Então, é um processo individual. Neste planeta, pelo menos, que é o único que eu conheço, parece ser um processo raro. É raro encontrar pessoas com a maturidade e com a força, determinação para deixar esse sistema, né? Ninguém vai sair coletivamente de tal modo que o sistema ele se dissolva, né? Pelo menos é o que a gente vê aqui, muito embora as escrituras falem de determinadas yugas, na qual muitas pessoas eram autorrealizadas e as civilizações viviam em justiça, amor e paz, né? Então, permanece a esperança que um certo número de pessoas realizadas, enquanto ainda encarnadas, continuem a propagar esses ensinamentos, de modo que, no futuro, a gente possa ter um outro ciclo, né, de Sati Yuga, no qual as sociedades possam ser sociedades sábias, como a gente ouve falar nas escrituras, né? É mais ou menos isso, Felipe, que você quis dizer? Ou não? Pode ler de novo, Marcelo, aquela passagem ali? O objetivo de Ishvara não seria manter todos aqui, porque se todos resolvem não querer mais, o mundo material se acabaria. Eu não sei se aquilo é uma interrogação ou uma afirmação. O objetivo de Ishvara não é manter. A interrogação? Não, aqui tem ponto, mas depois ele mandou outra mensagem dizendo que a primeira parte
É uma pergunta, manter todos aqui. Então é isso mesmo, é uma pergunta. Não, ninguém sabe as intenções por trás de Maheshwara, a causa dessa manifestação aparente, na qual esses seres vivos, que fundamentalmente são a consciência, elas aparecem aqui, né, presos e amarrados por essa ignorância cósmica. Ninguém sabe do porquê, e tudo isso parece ser além da compreensão intelectual humana. Mas uma coisa a gente sabe, é através desta interação difícil, muitas vezes dolorosíssima, né, com o mundo, é que a gente cresce em aprendizagem, cresce em sabedoria. Isso a gente pode verificar pragmaticamente, né, que não, a vida ela nos dá uma opção, né, de elevação, crescimento, purificação através dos prazeres e dores que a gente experimenta, né? Então parece que tudo isso serve a um propósito de produzir experiências, e o propósito da experiência não é simplesmente o punha sensorial, né? Mas o propósito real das experiências é extrair sabedoria através das experiências, né? Então, raros indivíduos, eles procuram extrair sabedoria das experiências, eles ficam presos na satisfação sensorial das experiências, né? Então parece ser uma escola. As intenções ninguém sabe, Felipe. A gente sabe que essas escrituras, eu estudei muitas outras em círculos, né? Não fui um estudioso de filosofias religiosas, mas eu passei por muita coisa no mundo, né? Ocidental principalmente, na Índia também. Não existe nada mais sensato, elegante e completo e que funciona como essas escrituras, né? Que eu creio, segundo dizem as escrituras da nossa Sampradaya, foram reveladas para os homens e as mulheres e não originadas pelos mesmos, tá? Quando você passa por esse processo verdade, você fala, putz, é impecável a exposição de tudo isso, né? E se a gente realmente, né, passar por este processo até o final, a gente tem a possibilidade de verificar, provar, né, os frutos desse autoconhecimento, que é essa condição do Yanni, descrita de novo e de novo nos nossos textos. Os textos sempre apresentam ali e aqui a condição do Yanni para que a gente possa se dar conta de que existe um grande benefício, né, no autoconhecimento. Então, é isso. Tudo bem aí, Alexandre? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Namaste.